Eu quero desejar uma boa noite a todos. Nós chegamos para a última oportunidade de estarmos juntos desta vez. Eu quero agradecer à igreja pelo privilégio que os irmãos me deu de vir aqui pela primeira vez. Também quero agradecer a família que me recebeu em casa durante esses dias, irmão Jorge, a irmã Cristina, o Daniel e a Esther. Obrigado a esta família que nos tratou com muito carinho ali no seu lar. Muito obrigado a todos vocês que nos deram o prazer de conhecer os irmãos. Eu conhecia antes só o irmão Osvaldo, o irmão Zeca já tinha visto algumas vezes, a irmã Alisson e a Lorena veio quando era neném. E, no mais, vocês são novos conhecidos. Obrigado pelo privilégio. Hoje nós vamos ler no Salmo de número 107. Salmo de número 107. Salmo 107, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte, do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitasse. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentavam nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e enferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalho o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte,
e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Vamos ficar até aqui, desejando que o Senhor nos ajude. Amém. Esse salmo fala da gratidão dos remidos, a ação de graça dos remidos. Os pontos mais patentes é que esses remidos são congregados do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. De todos os lugares do mundo, o Senhor está remindo pessoas. O Senhor está comprando pessoas. Então, nós que somos de lugares diferentes, e pessoas que vêm de lugares diferentes, têm o mesmo privilégio, porque o Senhor está remindo pessoas de todos os lugares do mundo. Remir é comprar pagando um preço. Nós citamos ontem o está consumado, o está pago. O Senhor está remindo, comprando pessoas. Nosso salmo falou também que algumas dessas pessoas andaram errante. Não eram pessoas que se podia dizer é gente boa. Nosso salmo falou também que essas pessoas eram sedentas e famintas. Eram pessoas que tinham fome e sede de Deus. E o nosso salmo também falou que eram pessoas
que estavam assentadas nas trevas e nas sombras da morte, e era gente presas em aflição e em ferro. O verso 17 diz que eram gente perversas, transgressoras, maldosas. E o verso 23 diz que eles eram fugitivos. Isso quer dizer que o Senhor está remindo pessoas de todos os níveis, de todas as classes. E o Senhor está remindo pessoas que o mundo nada daria por eles. Era gente má, gente ruim. E o Senhor está remindo essas pessoas. Então não importa a sua condição de pecado diante de Deus. Não há dificuldade para Deus perdoar o pecador. Ele pode estar nas piores situações que existe. Ele pode ser remido. Ele pode ser comprado pelo Senhor. O salmista vai dar detalhes desta redenção. Para aqueles que estavam sedentos, ele disse assim que ele dessedentou a alma sequiosa. Ele matou a sede da alma sequiosa. A sede é a maneira mais profunda de falar da necessidade da alma. E diz o nosso salmo: o Senhor dessedentou a alma sequiosa. Aquele que tem sede de Deus é saciado, é dessedentado. E é por isso que a linguagem da graça, a linguagem bíblica, falando com a gente, falando com as pessoas que têm sede de Deus, o profeta dizia: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É a linguagem da graça, falando o coração daquele que tem sede, sede de Deus. O Senhor Jesus chega perto do poço de Jacó, e ele encontra uma mulher sedenta. E ele disse para aquela mulher que quem beber daquela água, ou se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria a água viva, a água da graça. A mulher ficou interessada, mas ele diz: mas quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, para sempre. A água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é o efeito do perdão.
Isso é a habitação do Espírito Santo na vida do sedento que vem buscar a Deus, que vem saciar a sua alma. E em João 7, era na festa dos tabernáculos. Diz que nesta festa os judeus andavam em volta do altar e batiam no altar e dizia: salva-nos, Senhor. E naquele dia, no grande dia, o Senhor se levantou no meio daquela gente sedenta e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma das coisas mais importantes, interessantes da pregação do Evangelho é quando a gente pode pregar para gente que tem sede de Deus, porque eles serão saciados. E hoje à noite, se você é como esses famintos e sedentos, Deus quer te dar a água da vida, a água da graça, o perdão do pecado. O perdão do pecado para a alma é muito mais precioso do que um copo de água fria para a sede física. E é por isso que a Bíblia usa essa linguagem. E o poeta cantou assim, que para abrir a rica fonte, pedra viva Deus feriu, pedra que era o próprio Filho, nele foi que essa fonte se abriu. É Ele que pode saciar a alma, dessedentar a alma. Nele você pode beber a água da salvação. Mas o nosso salmo também disse que ele fartou de bens a alma faminta. Esse que é o pão da vida, pode fartar de bens a alma faminta. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede, quem crê em mim jamais terá fome. E ele farta de bens a alma faminta, satisfaz a alma faminta. Essa gente do Salmo experimentou isso, foram remidos, estando nessas circunstâncias. Mas o nosso Salmo também disse assim, que para aqueles que estavam nas trevas e nas sombras da morte, Ele tirou-os das trevas. Tirou-os das trevas. Trevas na Bíblia fala de falta de discernimento. Quando você vê gente inteligente, gente que passou a vida inteira estudando, gente sem Deus, gente em trevas, nenhum conhecimento de Deus, isso é trevas. E a Bíblia diz que Ele então tirou-os das trevas. Essa gente sem luz, sem discernimento, sem compreensão,
em completa ignorância espiritual, o Senhor tirou-os das trevas. A Bíblia diz que o Deus desse século, Ele cegou o entendimento do incrédulo, seja qual for o seu nível. O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. Ele está sem luz, ele está sem discernimento de Deus. Aí o Senhor Jesus, falando com Nicodemos, ele disse assim que o Espírito Santo é o vento que sopra onde quer. Então, aonde Satanás faz baixar essa nuvem escura, essa névoa, essa neblina, o Senhor Jesus disse: o vento sopra onde quer. Um dia soprou na minha direção, um dia soprou na direção de muitos irmãos aqui, irmãos e irmãs, e esse vento que sopra onde quer, é para tirar essas trevas, é para dissipar essas névoas, é para levar a luz, é para levar o discernimento de Deus, a compreensão. Na parábola de Lucas 15, o Senhor Jesus falou que a mulher acendeu a candeia. Lá dentro daquela candeia tinha um óleo. E enquanto o óleo se consumia, a candeia dava luz. E a luz brilhou num cantinho daquela casa, onde tinha uma moeda perdida, uma figura dos nossos filhos, nascidos e criados na igreja, e em alguns casos perdidos, em trevas, sem luz. Mais tarde Pedro vai dizer: olha, a palavra é essa candeia, ela que brilha no lugar tenebroso, essa candeia acesa, que enquanto o óleo se consome, ela leva luz, enquanto o vento sopra, ela espalha as trevas. E aí, se o vento sopra hoje na sua direção e te dá luz e discernimento, e faz que a graça seja compreendida, faz com que algo que jamais podíamos entender antes, esse plano extraordinário, grandioso, um Deus que habita na luz inacessível, descer aqui, se tornar homem, levar no Calvário os nossos pecados, tirou-os das trevas, a luz raiou. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E um dia nas trevas, nós fomos tirados de lá. A luz raiou nos corações, na mente. E hoje à noite, Deus quer tirar toda incredulidade, toda dúvida, toda descrença daqueles que ouvem o Evangelho, mas continua dizendo: mas como pode ser?
Continua como Nicodemos: como pode suceder isso? Ele quer te tirar das trevas, te dar luz, te dar compreensão. O nosso salmo também falou que ele despedaçou as cadeias. Para aqueles que estavam presos em agrilhões, em ferro, portas de bronze, trancas de ferro, ele despedaçou as cadeias, e ele arrombou as portas de bronze, e ele quebrou as trancas de ferro. O Senhor está falando de possessão, de dependência. O Senhor está falando de alguma prisão espiritual, de alguma prisão emocional, de alguma coisa que impede o pecador de dizer: eu creio, eu quero, eu aceito. Ele está aprisionado em alguma coisa, algum vício, alguma dependência. Isso é tratado aqui como cadeias. E muita gente se lembra que durante anos e anos e anos ouvia o Evangelho e dizia: eu não posso, porque eu estou preso nisso, eu estou preso naquilo, eu estou preso em um vício, eu faço parte de um clube, mas ele despedaçou as cadeias, arrombou as portas de bronze, quebrou as trancas de ferro, prisões e possessões espirituais, todo tipo de dependência, o Senhor pode quebrar. Um dia ele entrou na sinagoga de Nazaré e lhe deram o livro do profeta Isaías, ou o rolo, e depois de girar aquele rolo de um lado para o outro, ele achou o lugar que estava escrito que ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio fazer isso, nos libertar das nossas prisões. E talvez depois você olha para trás e diz: imagine, o que é que me prendia? Que coisa tão insignificante que eram as minhas cadeias, as minhas prisões. E durante o ministério do Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quebra as cadeias. Ele falou em João que ele veio para o que era seu e os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que ele salva, aquele que ele perdoa, ele também tira os obstáculos, ele quebra as cadeias, ele livra das dependências, das prisões emocionais, das prisões espirituais. E o salmista disse: ele despedaçou as cadeias, ele arrombou as portas de bronze, ele quebrou as trancas de ferro, todo tipo de dependência. O Senhor
é o nosso libertador. O libertador dos cativos e oprimidos. Ele soltou as nossas algemas e nós somos livres. Agora, se a gente continuasse pensando nisso, nessas coisas boas que o Senhor fez, e que o Senhor faz, que o Senhor está fazendo, que o Senhor quer fazer, seria tão bom. Mas eu quero terminar pensando o que essas pessoas fizeram para ser livre. O que a alma sedenta fez, o que a alma faminta fez, o que os que estavam em trevas fizeram, os que estavam presos em cadeias fizeram. E hoje à noite, nós pregamos com um desejo. Se tem alguém que ainda não é salvo, não é livre, possa fazer o mesmo. O verso que mais aparece no Salmo, ou a expressão que mais aparece no Salmo, é esta: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. A palavra angústia é a que dá origem à nossa expressão fundo de poço, beco sem saída. E essas pessoas na sua angústia, essas pessoas no seu fundo de poço, no seu beco sem saída, eles clamaram ao Senhor. Eles levantaram a voz. Eles confessaram ao Senhor. Eles buscaram ajuda, eles buscaram auxílio no Senhor. E o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O profeta está sugerindo que um dia o Senhor não vai ser mais achado, e a pessoa no fundo do poço, no beco sem saída, e as pessoas na sua angústia, continuarão na sua angústia, no seu fundo de poço, no seu beco sem saída. Mas o profeta diz: buscai enquanto se pode achar. Eles, na sua angústia, clamaram ao Senhor. O apóstolo diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Falaram com o Senhor da sua sede, da sua fome, das suas prisões, das suas trevas, da sua perdição eterna, da sua sentença de morte, da sua separação de Deus por toda a eternidade. E o Senhor perdoou, remiu, comprou essas almas que vieram de todos os lugares do mundo e de todas as circunstâncias. E isso nos anima a pregar, nos incentiva a pregar, e saber que mesmo hoje aqui,
Talvez estamos falando com um sedento, com um faminto. Estamos falando com alguém como estes que andavam errantes, em trevas, caminhos tortuosos. E aí no seu cantinho, você só tem que clamar ao Senhor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. O Senhor há de te ajudar hoje à noite a ser livre dessas trevas, dessas prisões. O Senhor quer te libertar. O preço já foi pago. E você só tem que dizer: eu quero, eu creio, eu aceito, eu confio. Que o Senhor nos ajude. Amém.